Bom dia, pessoal. Eu sou Augusto Amato Neto, sou psicólogo, clínico e educacional e sou orientador vocacional do IP Amarelo Centro Educacional. E estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de como fica a nossa saúde mental na pandemia. A saúde mental é algo que nós temos e estamos o tempo todo lidando, né, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para enfrentar as situações que a vida nos apresenta. Então, a saúde mental é a tentativa de equilibrar pensamentos e sentimentos para que a gente possa dar conta das situações e voltar a um equilíbrio mental, a um equilíbrio emocional. Geralmente, nós somos analfabetos no mundo das emoções. Nós não somos ensinados desde pequeno a identificar as nossas emoções e de que maneira, qual é a melhor forma de lidar com isso. Isso é o que um psicólogo trabalha, por exemplo, na terapia. No caso da pandemia, nós estamos tendo que lidar com o novo, né? Mesmo nossos pais, nossos avós não tiveram que enfrentar uma ameaça de um vírus na sua história de vida. Quando nós temos que lidar com algo novo, é muito comum que a gente sinta medo. Isso vale para todas as fases, para todas as experiências da nossa vida. Temos medo de alguma mudança, de enfrentar uma situação nova, de mudar de cidade para quem vai morar fora, enfim. Como nós estamos lidando com o novo nessa pandemia, a gente, em muitos momentos, é tomado pelo medo. Nós também temos que lidar nessa situação com a imprevisibilidade, quer dizer, nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar, quanto tempo nós teremos que ficar confinados e qual que é o prazo que voltaremos à nossa vida normal, né? E isso tudo gera muita ansiedade. A incerteza do futuro, como é que ficaremos, quais as perdas que teremos que enfrentar nessa situação, faz com que a gente fique angustiado. E as perdas que a gente teve que enfrentar até agora, né? Perder a nossa rotina, a nossa vida diária, o contato com as pessoas, as atividades que a gente fazia, tudo isso pode gerar um sentimento de raiva, né? Quando a gente perde alguma coisa que tem valor para a gente, é natural que a gente sinta raiva. E depois, num segundo momento, é comum que a tristeza tome conta depois de algumas perdas. Então, já passamos por algumas perdas, passaremos por outras, né? E tudo isso, então, são efeitos emocionais que a pandemia tem gerado em nós. Medo, ansiedade, angústia, raiva e tristeza. Tudo isso é natural, né? É comum que nós sintamos tudo isso. É preciso que a gente identifique esses sentimentos para poder lidar com eles. Se você está sentindo alguma dessas coisas, não tem nada errado com você, muito pelo contrário, é sinal que você é normal e está respondendo emocionalmente para as situações que nós estamos enfrentando. A ideia de contaminação, ela faz com que a gente tenha alguns comportamentos fortalecidos, que são os comportamentos mais obsessivos, mais compulsivos, né? Então, ficar com medo de ser contaminado e lavar muitas vezes a mão e fazer rituais para evitar ser contaminado. Isso nos traz proteção numa certa medida, mas pode se tornar algo patológico para quem tem transtorno obsessivo compulsivo e acaba se limpando demais, prevenindo demais de uma maneira exagerada. E isso acaba gerando sofrimento e acaba sendo algo muito forte, né? Que a pessoa não consegue controlar e começa até a se machucar porque não para de lavar as mãos, por exemplo. Então, quem já tem esse transtorno e está enfrentando a pandemia tende a ter uma piora nesses sintomas. O aumento de número de contaminados, que ainda não é muito grande, né? A gente tem visto os primeiros casos surgirem na nossa região, nas cidades da nossa região. Conforme esses casos forem aumentando, é bem capaz que a gente desenvolva uma espécie de fobia social. Ou seja, que ter contato com as outras pessoas passe a ser algo que a gente tenha muito medo, que a gente
evite a qualquer custo. Lembrando, né, foi até uma coisa que eu fui lembrado por uma colega da época do mestrado, a psicóloga Desirê Cassado, que o isolamento ele é físico, né? A gente deve evitar contato físico, mas o isolamento não é afetivo. Então a gente deve evitar o contato físico com outras pessoas, mas não deve evitar trocar afeto. E a gente pode fazer isso de outras formas que não fisicamente, por chamada de vídeo, por interações nas redes sociais, né? E tudo isso é muito bem-vindo. O adoecimento mental tem acontecido bastante também nesse período por conta do bombardeamento de informações conflitantes. A gente tem visto isso na mídia, né? Um político fala para a gente se isolar, o outro político vem e fala que a gente deve manter a vida produtiva, né? Quando a gente tem informações conflitantes em direções diferentes, isso gera alguns sentimentos de insegurança, de não saber exatamente o que fazer. Isso é natural também. A mídia ela tem divulgado muitas informações, tem exposto imagens de prateleiras vazias, e isso gera em nós um medo de que falte alimentos, que falte remédios, né? E aí, ao ver as prateleiras vazias, gera o medo de faltar. E as pessoas querem garantir aquilo que lhes falta. Então, elas saem correndo de maneira desordenada, né? Que é o que os cientistas chamam de comportamento de manada, e começam a esvaziar as prateleiras ainda mais. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem ter uma sensação de controle da situação. E estocar alimentos em casa, estocar produtos em casa, gera uma falsa tentativa de ficar seguro, né? O que não garante toda a segurança para a situação, mas as pessoas se sentem mais seguras quando estocam, né? Isso é uma realidade. Essa falta de diretriz dos governantes gera muita insegurança e é como se a gente estivesse num barco e que quem deveria, né, tá direcionando esse barco, tá lá com o timão do barco nas mãos, não soubesse para onde a gente deve ir. Então, ora fala que é para fazer uma coisa, vai com o barco para uma direção, ora fala que é para fazer outra, vai com o barco para outra direção. A gente precisa de liderança que dê segurança, que afirme para a gente o que é de fato necessário fazer e para que a gente possa fazer e se sentir seguro com aquilo que está fazendo, né? Um outro fator que tem atrapalhado muito a nossa vida é o estresse da vida de confinamento. Não só por a gente ficar restrito em espaços muito pequenos, né? Alguns mais, outros menos. Quem mora no apartamento está com menos espaço, quem mora em casa tem um pouco mais. Mas isso também intensifica a nossa convivência com as pessoas da nossa família. Uma convivência que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado a ficar tanto tempo junto no mesmo espaço. Isso vai gerar alguns conflitos, né? Então é muito importante que a gente saiba gerenciar as emoções e, da mesma maneira que os conflitos surjam, que a gente aprenda a lidar com eles, a fazer alguma coisa para que esses conflitos se resolvam. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas, né? São 7 dicas para a gente lidar com o período do confinamento, para a gente lidar com a quarentena. E é o que eu estou chamando aqui de remédios para a saúde mental. O primeiro remédio é a informação séria, a informação segura. A gente tem que tomar cuidado com fake news, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informações que estão chegando na gente pelo celular, pelas redes sociais. Eu diria até que vocês devem restringir o tempo que vocês buscam informações para evitar que esse excesso cause desequilíbrio emocional. Então, meia hora ali de manhã, meia hora à noite para saber o que aconteceu, quais foram as medidas políticas adotadas, o que mudou nas orientações, qual foi a contabilização dos casos no mundo, é o suficiente para a gente se informar.
Mas como informação séria é importante e nunca é demais, vamos falar um pouquinho sobre a doença, sobre esse vírus, né? Covid-19, a gente tem ouvido bastante falar, é o nome da doença que é gerada pelo vírus SARS-CoV-2, que surgiu em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. É um vírus muito perigoso, bastante contagioso e que vive por vários dias no meio ambiente. Ele entra no nosso organismo pelas mucosas, que são as peles finas que a gente tem na boca, no nariz, nos olhos, né? Todas essas áreas, se alguém, uma pessoa infectada, tosse ou espirra, ela emite gotículas que são muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, que são minúsculas, e essas gotículas estão cheias de vírus. Se nós estamos perto e essa tosse chegou até uma mucosa, a gente é infectado. Mas se essa pessoa tosse ou espirra em uma superfície, e nós tocamos essa superfície, nós também somos infectados. Se estamos infectados, nós vamos ficar doentes? Não necessariamente. A gente pode ter o vírus SARS-CoV-2 e não desenvolver Covid-19, que é a doença. Aqueles que forem infectados, a maioria terá Covid-19 leve, né? Um quadro que se assemelha com uma gripe leve. Uma pequena parte das pessoas infectadas pode vir a ter febre alta, falta de ar, tosse seca ou com catarro, dor de cabeça, cansaço, nariz escorrendo. As pessoas que têm esses sintomas devem procurar um hospital e precisarão ser atendidas. Algumas delas vão precisar de internação, às vezes na UTI. Pessoas com mais de 60 anos, com pressão alta e diabetes, estão num grupo de risco, porque se forem infectados, têm mais chances de desenvolver a Covid-19 grave. Mas isso não quer dizer que os mais jovens estão livres de desenvolver um grau grave dessa doença. Por isso que o isolamento é tão importante, e eu sei que eu estou falando com muitos jovens aqui da comunidade do IP. Nos próximos meses, haverá um aumento expressivo dos casos, né? Uma explosão dos casos aqui no Brasil. Estão previstas agora para os próximos 30 dias um crescimento expressivo que deverá se aproximar do pico. Mas há um risco nos próximos meses. Os hospitais e os profissionais da área de saúde estão se preparando para essa explosão de casos, né? Mas tem um grande medo de não dar conta dos casos mais graves que vão precisar de UTI, de respirador. E justamente por isso que nós fomos convidados, né, a entrar em quarentena para evitar, para prevenir a explosão dos casos, que é o que os profissionais da área da saúde estão chamando de achatar a curva. Assim, a gente pode ajudar para que as pessoas infectadas tenham atendimento e não morram. Você quer ficar doente? Eu não quero. Então vamos prevenir. Distanciamento físico é muito importante, vamos ficar em casa, sem encostar nas pessoas e nas coisas, quando sairmos de casa. Se for preciso sair para comprar coisas para garantir a nossa estadia em casa, vamos ficar longe das outras pessoas, né? 1,5 m, 2 metros de distância. Máscara deve ser utilizada para quem tem sintomas de gripe, para evitar que as gotículas saiam da boca e contaminem a superfície, o chão, né? Então, se você não está doente, não é necessário que você use, porque se as pessoas utilizarem, elas vão evitar infectar essas superfícies. Quando voltar para casa, deixe os sapatos usados para o lado de fora. Além de lavar as mãos e passar álcool várias vezes quando estiver fora de casa e principalmente antes de tocar qualquer coisa em casa. Vamos evitar passar a mão no rosto. Tem pesquisas que mostram que a gente passa a mão no rosto cerca de 24 vezes por hora.
porque quando a gente leva as mãos à boca, ao nariz, aos olhos, a gente pode estar levando o vírus. Então, se evitar, e se for preciso fazer algum procedimento na boca, no nariz ou nos olhos, lavar a mão ou passar álcool. Muitos especialistas no mundo todo estão se dedicando para descobrir os melhores remédios, a melhor forma de tratar e buscar a cura para a Covid-19. Isso nos enche de esperança para que os pacientes que vão vir a contrair aqui no nosso país já tenham protocolo, já tenham medicações mais bem estudadas para que sejam cuidados, né? A gente não pode deixar de perder a esperança, porque tem muitas pessoas se dedicando a isso, pessoas muito competentes e capazes. Então, o primeiro remédio, como eu falei, né, para a saúde mental, é conhecer tudo isso e se prevenir. O segundo remédio para a saúde mental é compreender as emoções e que é aquilo que está ao nosso redor que gera essas emoções. Se eu entendo o que eu sinto e por que sinto isso, eu posso pensar, tomar decisões, resolver os problemas, né, que se apresentam hoje. A gente tem que tomar cuidado para não ficar demais no futuro, né? Nós temos que lidar com a situação que está acontecendo hoje. Então, se você se pegar com medo, ansioso, muito angustiado, respire fundo algumas vezes e pensa, qual é a situação hoje? Hoje eu estou na minha casa, cercado da minha família, estão todos seguros, né? E quais são as situações que eu tenho que resolver hoje aqui na minha casa, né? Vou planejar meu dia, vou organizar minha rotina e vou fazer aquilo que tem para fazer hoje. Cuidado para não ficar pensando demais no futuro. Vamos viver um dia de cada vez. Não tente controlar excessivamente as suas emoções. Os psicólogos das terapias mais modernas defendem isso de forma bastante contundente. A pior maneira de lidar com as emoções é tentar controlá-las. As emoções são geradas pelas situações que nós vivemos. Então, nós não temos como controlar as emoções, porque nós não mudamos as situações que nós estamos vivendo. O que nós podemos é compreender e fazer aquilo que é necessário ser feito, mesmo sentindo aquilo. Então, não tente controlar, compreenda e veja o que você pode fazer. Tome decisões, resolva seus problemas sem tentar controlar suas emoções. Aprenda a lidar com elas. O terceiro remédio é a própria importância da rotina, né? Nós tivemos que deixar de fazer nossas atividades fora de casa, mas é importante que a gente reestruture a nossa rotina dentro de casa. Tire o pijama quando acordar de manhã, cuide de si mesmo, tome o banho que você está acostumado a tomar. Se você toma banho na hora de acordar, vá tomar seu banho, coloque uma roupa, né? Passe o seu perfume. Eu, antes de gravar esse vídeo, passei o meu perfume, porque todo dia de manhã, antes de eu trabalhar, eu tomo um banho, coloco a minha roupa e passo o meu perfume. Então, eu estou mantendo a minha rotina para informar o meu corpo, o meu organismo e a minha mente de que, apesar de estar no ambiente da minha casa, eu estou mantendo a minha rotina. Faça sua barba, cuide da sua unha, não deixe de se cuidar. Na rotina, crie seu espaço de trabalho em casa, organize o funcionamento das coisas, crie o seu espaço ali para trabalhar, organize os seus materiais, coloque tudo que você precisa, organize a sua agenda, liste as suas atividades, mesmo que sejam aquelas mais simples, mas que são essenciais para a gente viver bem. Coma bem. Cozinhe, faça a sua comida, tenha uma alimentação mais natural, menos industrializada, não peça delivery demais, né? A não ser que seja uma comida natural. E assim a gente pode se cuidar e manter a saúde do corpo, mantendo a resistência, para caso a gente venha contrair o vírus, a gente consiga estar com a resistência mais alta. Atenção!
quarentena não é fim de semana. Cuidado com exageros. A gente tem visto memes aí na internet de pessoas dizendo que estão comendo demais ou estão bebendo demais. Isso não é saudável, tem que tomar cuidado com os excessos, tá? É que a gente geralmente fica em casa de final de semana e é quando a gente acaba comendo um pouco mais, mas não é porque a gente está em casa agora que a gente deve comer demais todos os dias. Vamos evitar os exageros. O quarto remédio é um grande aliado para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, que é a atividade física. Agora, acabou aquela famosa desculpa de que nós não temos tempo. Sim, temos tempo agora para fazer atividade física. Ah, Augusto, mas eu não consigo ir na academia, eu não tenho como ir até aquele lugar que eu fazia atividade física, meu crossfit, minha funcional, não posso ir lá treinar a minha arte marcial. Mas nós não podemos parar de fazer atividade física porque é um antidepressivo natural, porque faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Então está na hora da gente ser criativo. Tem muitos treinadores, muitos professores que estão passando treinos via WhatsApp, estão dando aulas por aplicativos de vídeos, né, aulas ao vivo, para que você possa fazer sua atividade física. Se você não tem, você pode arrumar uma maneira de fazer de maneira criativa através de pesquisas no YouTube ou fazendo, por exemplo, um circuito ao redor da sua casa. Né? Se você tem piscina, pode nadar, se não tem, pode fazer um circuito. Você pode correr ao redor da sua casa, fazer umas abdominais, pegar um mantimento lá, 1 quilo de alimento na sua despensa e utilizar como peso para fazer musculação, né? Pode aliar os cuidados da sua casa fazendo atividade física, enfim. O quarto remédio, então, é pratique atividade física. O quinto remédio é algo muito importante para a saúde mental, que é manter componentes de lazer. Muitas vezes a gente deixa os nossos hobbies de lado por falta de tempo. Agora é o momento para resgatar. Eu mesmo gosto muito de pintar, gosto muito de escrever e tenho feito isso esses dias durante a minha quarentena. Tenho pintado um quadro que eu não estava conseguindo terminar, escrevi crônicas, que é uma coisa que eu gosto. E você, qual é o hobby que você tem deixado de lado e que agora você pode resgatar ele dentro de casa? Pode jogar com a sua família, pegar um jogo de tabuleiro, mas atividades que deem prazer e que funcionem como uma forma de deixar nossa cabeça, nossa mente mais vazia, mais leve, enquanto a gente está fazendo aquilo. Isso vai ser muito importante para a nossa saúde mental. O sexto remédio para a saúde mental é manter interações sociais positivas, trocando afeto, conversar virtualmente com as pessoas que você ama, né? A gente não está podendo ter contato com os idosos, nossos pais, avós. Por que não fazer uma chamada de vídeo com frequência, conversando, jogando conversa fora, perguntando como é que tá? Sempre tentando buscar pessoas que fazem bem, que fazem a gente rir, que nos dão carinho. Manter as interações sociais é muito positiva. E o sétimo e último remédio para a nossa saúde mental é a gente não esquecer que toda situação, por mais ruim que pareça, traz por trás coisas boas consigo, né? Não dá pra gente pensar que tudo na vida é bom, que o mundo um dia vai ser perfeito, que não vai. Mas todos os problemas que a gente enfrenta na vida, ele traz aprendizagens, traz lições, né? Quantas aprendizagens nós já tivemos que nos submeter para enfrentar essa quarentena, para enfrentar as situações que ela gerou, né? Quantas novas habilidades a gente desenvolveu para enfrentar tudo isso. E vamos aprender muito ainda. Então, não deixe de enxergar as coisas boas que aconteceram ao mesmo tempo em que a gente está vendo coisas ruins. Porque tomados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, a gente tende a colocar o foco mais nas coisas ruins e
tampar, né, não enxergar as coisas boas que acontecem ao nosso redor. E isso é uma tendência quando a gente está com muitos pensamentos ou sentimentos negativos, mas é uma tendência que a gente tem que combater. Se a gente fazer aquilo que eu falei, de ficar com menos contato para notícias ruins que nos abalam e valorizar as coisas boas, vocês podem ter certeza que vocês se sentirão muito melhores, tá? Novas situações exigem que nós utilizemos novos recursos e todos nós, temos muito potencial de habilidades, de potenciais, de recursos que a gente pode acessar, pode colocar em prática quando nós estamos diante de situações novas, né? Então vamos colocar a nossa variabilidade comportamental para trabalhar nessa situação. Vamos tentar novas maneiras, vamos colocar a criatividade em prática, que tudo isso vai ajudar a gente a produzir muitas coisas que nos fazem bem. Eu gostei muito de ouvir o que um psiquiatra que chama Dr. Rodrigo Bressan falou numa live que eu assisti, que a gente deve enxergar a quarentena como uma maratona, né? A gente não sabe, é uma prova longa de resistência, que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar no caminho para chegar até o fim. Por isso é muito importante que a gente vá se fortalecendo, vá poupando recursos, energias, para que a gente possa enfrentar essa prova que vai ser uma prova longa. Mas com certeza a gente vai chegar lá no final vitorioso, tendo vencido todas as ameaças para a nossa vida mais fortes, né? Então a saúde mental é uma tentativa de tomar decisões e resolver problemas sem deixar a ansiedade, o medo, a depressão tomar conta de nós, sem deixar o medo, a depressão, a ansiedade decidir por nós, né? Então vamos aprender a lidar com elas, entender que um pensamento, um sentimento não traduz a realidade, é só um sentimento, é só um pensamento. E a realidade é o que está ao nosso redor agora, como nós estamos agora, nesse momento. Se você não estiver conseguindo manter a sua saúde mental no meio de tudo isso, se o medo estiver tomando conta, se a ansiedade estiver num pico muito alto e você não está conseguindo se acalmar, procure a ajuda de um psicólogo. O nosso Conselho Federal de Psicologia permitiu que os psicólogos façam atendimentos virtuais por meio de aplicativos durante esse mês de abril, durante o mês de março, que está terminando, e o mês de abril também, para que a gente possa dar suporte às pessoas que estão em sofrimento. No Centro Educacional IP Amarelo, nós temos um programa que se chama Programa de Incentivo à Saúde Emocional, que conta com uma lista de profissionais psicólogos que se dispõem a fazer atendimentos para a comunidade do nosso centro educacional com um desconto de 30% no valor da sessão. Junto com esse vídeo, nós divulgaremos para vocês a lista dos profissionais que fazem parte deste programa, o PISE, para que caso vocês precisem, vocês possam entrar em contato com esses profissionais e sem sair de casa, sem quebrar a quarentena, possam cuidar da sua saúde emocional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas informações que nós compartilhamos sejam muito úteis para você, para sua família. Pode compartilhar com quem você quiser. E eu espero que logo nós estejamos juntos, né, como a gente sempre faz nos intervalos das aulas, quando a gente se reúne para falar de algum tema, que a gente volte a se ver pessoalmente, possa, depois de superada essa crise, ter bastante contato pessoal, se abraçar e viver a nossa vida em plenitude novamente, sabendo que esse é um período que vai ter começo, meio e fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.